Olha só, pessoal, ontem à noite eu conversei com o Leonardo Meneghetti, meu grande amigo Meneghetti, na nossa live, no nosso Inter News, e entre outras coisas, né, a gente falou sobre o futuro do Internacional. O tipo de jogador que o Internacional precisa buscar na próxima temporada, o que ele, Leonardo Meneghetti, faria se fosse candidato à presidência do Inter, qual seria a sua política de futebol. E eu achei muito importante a declaração dele, porque casa muito com o que eu penso sobre o atual momento colorado. Vamos ouvir o que falou o Meneghetti nessa parte da entrevista, depois a gente fala mais sobre isso. Eu acho que o Internacional tem que fazer um trabalho de gestão espartano. Durante uma gestão, durante pelo menos 3 anos, o Inter tem que parar de contratar jogador caro. O Inter tem que fazer um time, vou dar como exemplo, assim, um time como o Mirassol, entendeu? Um time comedido, um time como o Ceará, por exemplo. Contratar jogadores ambiciosos, abrir mão de veteranos. Eu faria um time muito forte fisicamente. Eu faria um time de jogadores ambiciosos que não têm a vida resolvida. Isso poderia significar a permanência de alguns, não vou dizer estrelas, mas alguns jogadores importantes do elenco atual, Vitão, Alan Patrick, talvez o Rocher, mas eu teria uma folha super baixa, eu faria um trabalho espartano, faria um trabalho de contenção de custos no clube como um todo, faria um trabalho para angariar patrocinadores e empresários colorados que eu diria assim, este aqui é o meu projeto, eu vou reduzir essa dívida pelo menos pela metade em 3 anos, eu quero sair de 1 bi e vir para 500 milhões. Para isso eu preciso do apoio de vocês, preciso da compreensão de vocês, abriria isso para os torcedores, olha, o trabalho é esse, eu preciso do torcedor. Durante 3 anos, nós vamos fazer um trabalho que nós vamos disputar para ganhar o Campeonato Gaúcho, eventualmente uma Copa do Brasil, eventualmente uma Sul-Americana e fazer um Campeonato Brasileiro para não correr riscos. Campeonato Brasileiro de meio de tabela. Eu vou ter um time menor, eu não vou ter estrelas como o Borré, como o Ener Valência, vou vender quem eu tiver que vender e vou investir em categoria de base. Aí eu chamaria estes empresários para um investimento prioritário na base. Para investir assim, 100 milhões, aporte, base, eu quero o Sub-20 treinando no Parque Gigante, eu quero o Sub-20 treinando do lado do campo dos profissionais, eu faria um time, portanto, de menor tamanho do ponto de vista de representatividade, com jogadores numa casa, não quer dizer todos os jogadores de 25 a 28 anos, claro que vai ter o guri, claro que vai ter o veterano de 32, mas não ia nem só ser veterano, nem só ser guri, um time forte fisicamente, time assim, duro fisicamente, os caras para ganhar de mim iam ter que sofrer, ia tentar, eu abriria com franqueza e lealdade isso para a torcida para dizer, este é o amargo remédio que nós temos que tomar. Tá, então, pessoal, a palavra do Leonardo Meneghetti, concordo plenamente com o Meneghetti, tá? Eu acho que o Internacional precisa mudar, especialmente na hora de contratar. A próxima temporada é realmente de um desafio enorme para essa gestão do presidente Alessandro Barcelos. O Inter quebrado praticamente financeiramente, né? Com muito pouco, vai ter muito pouco recurso para contratar, e o Inter precisa contratar jogadores que tenham vontade, já falei sobre isso aqui no canal, que tenham gana de vencer, que queiram crescer profissionalmente, que queiram atuar em grandes clubes. Não adianta de nada trazer medalhões veteranos, como falou o Meneghetti, e eu concordo com ele. O Inter precisa rejuvenescer o seu time, né? O Internacional pode mesclar, pode ter 1, 2, até 3 no time titular veterano, pode, mas tem que ter mais juventude. Precisa parar de só trazer medalhão encostado e apostar realmente em jovens promissores, jogadores que até não são tão jovens, mas que estão aí em clubes menores e que queiram crescer na sua carreira profissional, que ambicionem títulos. Chega de jogador encostado. E o Inter, como não vai ter muito recurso para contratar, o Inter precisa ter uma política de futebol que realmente faça isso que o Meneghetti falou. E o que eu estou falando aqui também, tá? O Inter precisa ser criativo, precisa ir ao mercado e trazer jogadores que tenham uma capacidade, né, de entender o momento atual do clube, o atual momento financeiro, também de falta de títulos, e que estejam comprometidos com a causa, que realmente busquem o melhor para si, para sua carreira, mas também que queira o bem do Internacional, que busque títulos importantes com a camisa colorada.
Como eu falei, chega de acomodação. O Inter não adianta ficar colocando dinheiro pela janela, trazendo jogadores aí sem nenhum tipo de expressão, alguns aí que são reservas de ligas muito pouco atrativas no mundo, caras que são reservas, caras que jogam na segunda divisão da Bélgica, da Dinamarca, de Portugal. Não, chega! Tá na hora de olhar um pouquinho também pro mercado interno, mercado sul-americano com um pouco mais carinho também. Mas trazer jogadores que tenham capacidade, é claro, que tenham qualidade, né? Não adianta trazer nenhum tipo de perna de pau também, que o cara não vai crescer, né? Não vai ajudar. Mas fazer um mapeamento de jogadores que tenham a capacidade de chegarem aqui, né? De desempenharem, de entregarem tecnicamente, mas também que tenham ambição. Ambição é a palavra para o momento. Esse tipo de contratação realmente não empolga muito no primeiro momento, como falou o Meneghetti, mas o Inter precisa pagar esse preço. O Inter, nos últimos anos, tem contratado jogadores de expressão, jogadores mundialistas, jogadores que chegam com nome aqui, festa em aeroporto e não ganhou nada, só se endividou. Tá na hora de mudar isso. A próxima temporada será uma temporada de um grande desafio na gestão Barcelos. Tomara que eles tenham capacidade para fazer isso. Porque também precisa de um departamento de futebol que conheça futebol, que conheça jogadores, que conheça essa política nova, que deveria sim ser implementada pela atual gestão do presidente Alessandro Barcelos. Qual a sua opinião sobre o que disse o Meneghetti, sobre a minha opinião também nessas contratações que devem ocorrer para a próxima temporada? Para a gente fechar o vídeo aqui, eu quero falar sobre Carboneiro, tá? Ontem houve uma informação aí vinda lá da Argentina de que o Inter já estaria negociando com o Racing, ou pelo menos já entrou em contato, né, para negociar a compra do Carboneiro. A primeira ideia do Inter era o seguinte: dá um valor de entrada e parcela, né, o valor restante dos 4 milhões de dólares pelo Carboneiro, parcela em algumas prestações, entre aspas, suaves, tá? O Racing já bateu o pé, diz que quer o dinheiro na mão, os 4 milhões na mão no final do ano. Então, num primeiro momento, o Racing fechou a porta e só aceita negociar com o valor no cash, pagando os 4 milhões de dólares no cash no final do ano. Tá? Essa é a primeira informação. A direção do Inter, é claro, vai tentar, né, durante esse tempo que tem até o final do ano ainda, negociar, porque quer a permanência do Carboneiro. Já falei aqui várias vezes, vou repetir, Carboneiro hoje é o principal atacante do Internacional, mas para mim é um jogador comum. Não é um grande jogador, um grande atacante, não. É um jogador que tem algumas limitações, especialmente na finalização, é um jogador rápido, habilidoso, tudo bem, mas 4 milhões de dólares aí, eu acho que é muito para tu pagar à vista. Eu acho que é muito para tu pagar à vista. Mas o Inter vai tentar, vai continuar tentando negociar. Agora, vocês acham mesmo que o Racing vai parcelar algo para essa gestão, com a fama que essa gestão impregnou aí no futebol nos últimos meses, aí devendo por um monte de clube? Vocês acham mesmo que o Racing vai parcelar, sabendo que pode não receber ou demorar para receber? Olha, eu acho muito pouco provável. Qual a sua opinião? Coloca a tua opinião aqui embaixo nos comentários, por favor.